Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para a abertura do nosso podcast e eu trouxe uma convidada muito especial. O tema, nada mais, nada menos que liderança, baseado nas bases de Cristo e gestão. A convidada, vocês já devem até imaginar quem é a nossa querida doutora Érica Belon. Então, uma das pessoas que agradeço muito, primeiro agradeço a Deus, né? A Deus, a minha mãe, que são pessoas que me formaram, e depois a ela, primeira pessoa da minha vida, mentora, que trouxe ali uma mentoria de carreira e que tem grande base, grande significado na nossa carreira, na nossa vida dentro do escritório. Então, é com imensa gratidão que eu agradeço o seu sim de estar aqui conosco. Queria que você se apresentasse para o pessoal. Olá, doutora Vanessa, uma honra imensa estar aqui, abrindo um podcast. Quero dizer para você que eu tenho muito orgulho de você, de onde você chegou, mas não é nem ainda o comecinho de onde você vai Amém. chegar, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Érica, eu tenho uma escola de negócios, eu sou doutora em administração de negócios, sou neurocientista, e o meu principal papel hoje é ajudar os empresários não só sair da operação, mas sentar na cadeira do estratégico, mas entender até qual é o operacional dessa cadeira do estratégico, que eu acho que isso que é o que faz o diferencial na vida das pessoas. E falar sobre liderança, não tem como falar de empresa sem falar de liderança, né? Exato. E a gente vai debater bastante sobre isso aqui Vamos lá. hoje, viu? Uma das primeiras coisas que eu queria trazer para você, que eu falo que é até uma das bases ali, quando a gente traz para os nossos mentoriados, eu aprendi com você, que é o propósito, o autoconhecimento. Sim. Foi quando você me apresentou tudo isso que eu entendi o que eu preciso, quem era eu, né? Quais eram os meus valores, os meus princípios, o Sim. que era inegociável, para daí então eu começar uma empresa, uma carreira. Antes da gente conhecer sobre isso, sobre a gente, é tudo muito vago, é tudo muito sem retorno. Então a gente é uma das bases ali da nossa mentoria. Então eu queria que você pudesse trazer um pouquinho como que isso hoje, como que você pode falar um pouco sobre propósito, autoconhecimento, o que que isso traz de diferença. Porque, na verdade, hoje você é um ícone, né? E está dentro de grandes empresas, muitas empresas. Como que você traz isso tanto para os líderes quanto para os funcionários? A importância desse autoconhecimento. Olha só, Vanessa, o que eu vejo muito nas empresas que eu passo, e as empresas que dão muito certo, é exatamente isso que você falou. Toda vez que você pensa em abrir um negócio, ou estruturar o seu próprio negócio, porque o negócio é o reflexo do dono, sempre vai ser assim. A empresa tem a energia do dono. E a cultura, ela é fundamental para o negócio. E quem traz essa cultura para dentro da empresa também é o dono. Uhum. Então, se eu não me conheço, se eu não sei quais são os meus valores, se eu não tenho a minha lista de itens inegociáveis, cada um vai trazer a sua própria cultura dentro da empresa. E é aonde a gente encontra muita dificuldade. Então, quando eu vejo as empresas que dão muito sucesso, a cultura é muito forte, Ah, mas é uma cultura totalmente conectada com os valores do dono. Então, o dono da empresa, ele se conhece tanto a ponto dele saber, inclusive, o perfil da pessoa que deve trabalhar na empresa dele. Porque mais do que você trazer alguém que bate meta ou que está alinhado ao cargo, você tem que colocar dentro da tua empresa pessoas que estão alinhadas aos valores do dono. Aí sim as coisas caminham de uma forma muito próspera. que legal. E isso já até me conecta a uma outra pergunta que eu queria fazer para você. A gente sabe que cultura, todo mundo fala, né? Coloca na parede, É, e isso não é cultura. não. Isso é o que está ali para as pessoas, é um quadrinho. Cultura mesmo é como se vive dentro dessa empresa. O que acontece ali, né? Nos bastidores e enfim. E como que você consegue trazer quando a gente fala? Porque liderança é people, pessoas, cem por Sim. cento. Cada colaborador tem a sua vida, tem a sua família, tem as suas dores, a sua carga, né? Se você explica muito que cada um traz quando você está ali numa empresa trabalhando, você traz toda uma vida que você teve de educação, Sim. de base de ambiente, de tudo. Então, como que você consegue trazer para eles a questão do liderança, pessoas, gente e a gestão?
que é resultado, performance, entrega, bater meta. Como que você consegue conectar isso e você puder trazer pra gente, até trazendo um pouquinho da neurogestão? Aí dentro, vamos lá. Olha só, a cultura é tudo aquilo que acontece nas costas do dono. A cultura é tudo aquilo que acontece enquanto o dono não está lá. Uhum. Enquanto o dono está lá, aquilo não é cultura. Aquilo, na maioria das vezes, né, numa empresa mais complicada, que não esteja performando, é só uma máscara. O que acontece realmente, quando você valida uma cultura, é aquilo que acontece nas costas dele. Então, os funcionários têm que ter o mesmo comportamento na frente quanto pelas costas. E como que a gente organiza isso, né? Como é que a gente implanta isso dentro de uma empresa para daí eu poder falar do resultado que esse funcionário vai ter? Bom, primeiro eu preciso transcrever cultura em comportamento, porque cultura é comportamento. Então, tem uma empresa que tem uma cultura familiar, então é um comportamento familiar. Uma cultura de resultado, é um comportamento de resultado. E comportamento nada mais é que modelo mental. E isso está conectado com a neurociência. Qual é o teu modelo mental? Então, se você está contratando hoje, se o momento da sua empresa hoje é um momento de crescimento, você tem um perfil específico de pessoas que precisam trabalhar para você. Que é um perfil de um colaborador com uma mentalidade de crescimento. Perfeito. Agora, se você hoje está no momento da sua empresa de reorganização, não adianta você contratar funcionários que só funciona com desafios exacerbados, porque essa pessoa, você vai matar aquela pessoa ali dentro, o sonho dele ali dentro. Então, até isso você precisa entender qual é o momento da tua empresa para estabelecer o comportamento desse funcionário, para então você estabelecer a cultura. Eu vejo muitos funcionários muito bons por onde eu passo, onde o próprio colaborador fala, eu vou sair daqui porque eu não tenho para onde crescer. E é uma contratação totalmente errada. Por quê? Porque contratou um funcionário muito bom, que tem essa característica, esse perfil de buscar desafios constantes, só que a empresa não está preparada para dar o próximo passo. Então, a cultura dentro da empresa, ela é fundamental para o dono saber qual é o momento da empresa em que ele está, porque é isso que você vai definir o modelo mental de quem você vai trazer para dentro. E isso é neurociência pura. Que perfeito, né? Gente, olhem isso. Entender o momento da empresa para saber como recrutar. E aí, agora eu já quero, né, entrar dentro dessa parte na questão de recrutamento e seleção deste livro incrível. Pois é. Tenho certeza que todo mundo já leu, né? E aqui você fala, né, enfim, trata do recrutamento. Fale pra gente um pouquinho desses 8 pilares de forma bem clara, para que a gente, né, uma forma sucinta, pra gente poder... Então, a história desse livro, ela nasceu como? As empresas que me chamam hoje para trabalhar, 99% delas é para consertar algo que está errado dentro da empresa. E a gente começa a perceber que o grande erro sempre está... 90% no recrutamento incorreto. Então, contrata-se muitas vezes porque é amigo, porque é parente, porque é indicação, sem observar isso que eu acabei de falar agora. Qual é o momento da sua empresa para você trazer esse profissional? Às vezes, você trazer um profissional que tem uma alta performance muito estratosférica, você vai criar um problema grande dentro da tua empresa, porque um profissional de alto desempenho, ele se recusa a trabalhar num time medíocre. Então, quando eu entro dentro da empresa, primeiro mapeamento que a gente faz, além de eu fazer análise do negócio e analisar a complexidade do negócio, eu preciso, de certa maneira, entender como é que está esse processo de recrutamento e seleção, porque não adianta eu corrigir o negócio e continuarem contratando errado. Então, esse livro, ele nasce desta ideia de mostrar para a área de recursos humanos, que não tem nada a ver com o departamento pessoal, que DP é burocrático, o RH, que ele precisa entender qual é a especificidade comportamental daquele profissional. A especificidade comportamental nada mais é que as características de comportamento que aquela pessoa que vai entrar dentro da empresa para trabalhar naquele momento tem que ter. E isso é estruturado em cima da visão do negócio, da missão do negócio, dos valores do negócio e da cultura. Perfeito. Então, eu preciso identificar estes comportamentos no processo de recrutamento e seleção. E esse livro traz a minha metodologia, onde eu falo de uma forma curiosa quais foram os critérios que Jesus ele coloca na mesa à medida em que ele vai escolhendo, de certa forma, os seus discípulos para fazer parte do time dele. E tem uma curiosidade muito grande, porque o melhor amigo de Jesus era Lázaro. E Lázaro não fez parte do time dele.
Então, isso prova que não é qualquer pessoa que dá certo em qualquer projeto. Então, a questão do desenvolvimento, ela é fundamental e extremamente importante, desde que seja a pessoa certa para o projeto certo. Aí você desenvolve. Agora, colocar a pessoa errada no projeto errado, o desenvolvimento fica praticamente impossível. Sim, errou na mão, né? Errou na mão. E trazendo, né, um pouquinho sobre essa questão de contratação, de entender o modelo da empresa, o perfil do funcionário, o momento da empresa, o que ele vai entregar, qual é a equipe que ele vai encontrar, o que ele vai fazer, o autoconhecimento, né, o perfil comportamental, porque às vezes a gente também coloca um perfil comportamental, a pessoa até quer performar, mas ela não consegue porque... Pessoa errada no lugar errado. A pessoa errada no lugar errado, né? Eu queria hoje que você pudesse falar um pouquinho para as mães que estão ali criando filhos, que estão educando, que estão fazendo o papel de líder de mãe. De mães. Então, a gente... Eu já li esse livro 2 vezes. E cada vez, né, que eu passei por ele, eu hoje, com a Maria, eu reflito muito, porque a cada ação nossa, eu sei que eu tô formando alguém ali para ir para o mercado daqui a pouco. Sim. Né? É alguém que vai ficar ali atrás da gente, e a gente que tá ali também, né, no campo de batalha, os advogados que estão contratando. Hoje, uma das maiores dores dos advogados é contratação. Sim. Ter um turnover muito alto, né? Roda muito. Então, o que você poderia dizer para as mães que estão ali educando, que são mães, são líderes, são donas de negócios, são advogadas? O que você poderia dizer para elas? O que eu poderia falar para ela que está no processo de formação dessa criança, né? Então, a neurociência, ela traz de uma forma muito clara, a psicologia também fala muito disso, né? Do 0 aos 12 anos, é o período em que você vai formar toda a característica da criança. Não só entra o processo de formação de caráter, temperamento ele é genético, o caráter tem também o seu viés genético, embora o ambiente transforma muito, né? O ambiente ele é crucial para que aquilo venha à tona ou não. Então, o que eu diria para essas mães? Primeiro de tudo, entender que é necessário que esse filho se torne uma criança independente, né? Eu dei aula na educação infantil. E qual era o maior problema dentro da educação infantil? Era a mãe. E eu preciso dizer isso. Por que é a mãe, né? Quantas vezes a gente presenciou dentro da escola, a gente ligar para a mãe dizendo, olha, teu filho está com febre. A mãe fala assim, só um minutinho, eu vou chamar a babá. Inúmeras vezes. Quantas vezes a gente vê a mãe, muitas vezes, não estimulando esta criança a ser independente. Hoje, fala-se muito da geração Z, né? Tá um problema gigante em relação à geração Z. A dificuldade está grande. Uma dificuldade grande. Mas se você olhar, quem que criou a geração Z? É pai e mãe. A geração ela é fruto de uma educação. Então, hoje eu tenho, por exemplo, no meu escritório, eu tenho meninas que chegam lá com 17 anos pedindo emprego. E tenho rapazes, muitas vezes, com 35 anos que vai com a mãe pedindo estágio. Então, este comportamento que é reflexo hoje no mercado de trabalho é um posicionamento de pai e mãe. E uma coisa importante de falar, talvez seja até polêmico o que eu vou falar aqui. Quem cria filho é o pai e a mãe. Não é a escola. Tá terceirizando. Então, não é o vô com a avó. Né? Porque a gente sabe que vô balança o berço, né? Hoje você vê uma dificuldade muito grande, você chama a atenção, você dá um feedback negativo, esse jovem vai embora para casa. Por quê? Porque ele não cresceu ouvindo não pode, isso não é para você, tem regra, você tem horário para entrar, você tem horário para sair, aqui você não pode usar o celular. Então, esta parte básica que é construída do 0 aos 12 anos, houve uma negligência nesse período. E esse período é o solo que vai ser caminhado um ser humano para o resto da vida. Então, você vai para a Europa, por exemplo, é muito comum as mulheres na Europa voltar a trabalhar depois que essas crianças têm 10, 12 anos. Quem fica com eles é a mãe. Isso é uma cultura na Europa. Você não vê tanto que o jardim da infância lá, o famoso kindergarten, é caríssimo. Porque é a mãe que tem que educar. É a mãe que educa, entendeu? Ou quem está fazendo o papel da mãe.
né? Que seja tia, que seja avó, enfim. Alguém faz esse papel e não é terceirizado. E você pode ver, por exemplo, nas redes sociais. Né? É engraçado, né? Que a gente que trabalha com pesquisa, a gente hoje usa a rede como pesquisa, né? Então você vê, por exemplo, julho, que são as férias, aí você vê até as mães dizendo, não vejo a hora que... É incrível, né? Não é? Então aí você olha para aquilo como se fosse exatamente um problema. Aí você olha aquilo, você fala assim, mas espera um pouquinho, não foi você que quis ter? E querem ter mais, né? E quer ter mais? Porque geralmente quem não cria e quem não educa quer ter mais. Quer ter mais. Então, e aí você fala, nossa, mas aí você vê mães ali até satirizando aquilo, né? Que ela tem 2 e ela não aguenta. Aí eu pergunto para você, imagine a professora na sala de aula. Com 30. Que tem 30, que ela não tem vínculo afetivo porque não nasceu dela. Concorda? Não nasceu dela. Ela não tem vínculo afetivo em relação à educação, porque o professor está lá para ensinar português, matemática, história, geografia. Ele não está lá para ensinar o que ele não bater no colega, pedir licença, ser educado, comer com a boca fechada. Isso aí não é papel de professor, você aprende Pai em casa. É pai e mãe. Então, hoje, o que eu diria para as mães, né? Agora, enquanto até neurocientista, eduque o seu filho. Não terceirize, porque do 0 aos 12 anos é o solo que ele vai pisar para o resto da vida. Se você negligenciar esse período, você vai ter muitos problemas lá na frente. É isso, é isso. É isso. Agora, mudando um pouco de assunto, vou voltar aqui. A gente vai... Eu e a doutora Érica nos conhecemos, você vai lembrar? Num grupo de network. De networking, verdade. Num grupo de networking. Acho que 2018. 2018. Antes, eu acho, 2017, por aí. Eu entrei em 2018. Então, 2018. 2018, nos conhecemos num grupo de networking. O que você falaria? Qual é a importância e o que é um grupo de networking para os advogados empresários? Olha só, eu falaria para você que o network, ele abre portas e ele fecha portas. Se você hoje não estiver preparado para frequentar determinados lugares, é melhor não frequentar. E networking não é sobre você, é sobre o outro. Eu vejo, hoje, a gente tem possibilidade de sentar em grandes mesas, né? E as portas que se abrem muito para mim hoje é fruto de networking, mas sempre no sentido de primeiro você contribui e depois você recebe. Então, profissional hoje que não está em movimento, que não está inserido em grupos de networking, que não vai ser muito difícil se prevalecer nesse mercado. Exatamente isso que eu queria ouvir de você. Porque o que acontece? A gente ouve muito. Vamos fazer networking, vamos numa reunião disso. Mas as pessoas estão indo mais buscar do que servir. Sim, e aí faz o inverso, não tem o resultado. Mas porque não é sobre isso. Não é sobre isso? Na verdade, o retorno ele vem, mas na hora certa, do jeito certo, primeiro você tem. E isso é relacionado muito ao que a gente fala sobre Jesus Cristo, né? Não tenha dúvida, primeiro você serve. Exatamente. Você tem que servir. Até hoje, Vanessa, eu sou convidada para ir em muitas empresas palestrar. Muitos eventos, grandes eventos de networking. E às vezes as pessoas me veem palestrando, evento de 10 mil pessoas, 20, que nem eu fui para Florianópolis, 25 mil pessoas. Eu não ganhei R$1 em dinheiro. Mas o que eu ganhei em networking é incomensurável. Marca, autoridade. Incomensurável. E eu vejo gente querendo entrar na minha área, não só de palestras e treinamentos, mas a pessoa acha que ela vai entrar e já vai cobrar 40 mil de uma palestra. Não vai. Primeiro você vai ter que dar muita palestra de graça. Até você criar credibilidade, autoridade, reputação para as pessoas querer te ouvir. Então, enquanto ainda as pessoas precisam te ouvir sem pagar, você tem que começar a construir essa ponte. Então, você tem que aproveitar. Aparecer um evento que te convidam, vá, faça de graça. Porque não é de graça, na verdade, né? Às vezes você é convidada para, por exemplo, no seu caso, você é convidada para ministrar uma palestra num evento de advogados. Você tem leads qualificadíssimos ali. É muito mais barato para você fazer isso do que você investir num tráfego pago que você nem sabe se vai vir lead qualificado. Então, o network hoje ele é fundamental. Quem não tem, tá fora do jogo. Completamente.
E olha que bacana ouvir isso de você. As pessoas, eu vejo, querendo tudo com imediatismo tão grande. Sim. As pessoas querem tudo para ontem, de uma forma muito rápida, sempre se comparando ao palco do outro, Sim. olhando a vida do outro. O que você pode trazer para essas pessoas, no sentido aí, eu queria que você trouxesse até da neurociência mesmo, Sim. da neurogestão. A questão de que a pessoa, quando ela está entrando, ela precisa entender que tem um processo a Sim. ser caminhado, um processo a ser seguido. E sobre isso, é renúncia, é trabalho, é não, é bater na porta e voltar, e você continuar. Porque as pessoas falam, Vanessa, qual que é a fórmula do sucesso? A gente ouve bastante isso todas Sim. as vezes. Acho que a pergunta campeã de mentoreados nosso. Qual que é a fórmula que você fez e que deu certo? Como se fosse, tipo, coisa de um dia. Uma sabe? receita de Uma bolo. receita de bolo de 30 segundos tá pronto. E não tem, porque na verdade é o processo, Sim. é o tempo, é a constância, é não desistir, é permanecer. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da sua fala, do seu conhecimento para essas pessoas que querem tudo para ontem. Vamos lá. O nosso cérebro, ele adora dopamina, que é o hormônio da motivação, né? Só que a dopamina, ela surge no imediatismo. Por que o empresário tem dificuldade de sair da operação? Porque todas as vezes que ele desce na operação, ele tá com a mão na massa. E ele vai dando check. Terminei essa. E cada check que ele dá, o cérebro produz dopamina. Para ele sentar na cadeira do estratégico, o ganho é a longo prazo. Não tem dopamina. Para sentar na cadeira do estratégico, você tem que usar o córtex pré-frontal, que é a área do planejamento, a área da criatividade, a área da organização. E ali, meu amigo, ali é disciplina. Não é motivação, é constância. Constância, constância. Quando você vê essas pessoas, né? Porque eu falo que tem muito palestrante que é cometa, né? Do jeito que aparece, ele some. Porque é muito trabalho. Esse ano aqui, gente, eu comecei a trabalhar, eu tinha 9 anos. Eu tenho 52. Entendeu? Quase 40 anos trabalhando. Não pode nem contar com quantos aninhos você se aposentou. Pois é, então, gente, novinha, eu aposentei. 30 anos. Né? Então, é muito trabalho, é muita constância. Se você está viciado na dopamina de achar que as coisas vão acontecer para você ontem, não vai. Do dia para noite. O marketing digital, ele ajuda muito? Ajuda, mas também se você não estiver preparado para o marketing digital, acontece o que acontece com muitos players. Você vai entrar em depressão porque você não tem maturidade para lidar com o hater. Porque você vai trazer tudo para o lado pessoal, aquilo que ele for falar sobre você. Então, entender que existe um processo, porque não adianta... Não é crescer rápido, é crescer constante, sólido, para que a opinião do outro sobre você se torne apenas uma opinião e não que a opinião do outro seja definida como aquilo que realmente você é. Então, é perigoso você crescer muito rápido, porque você precisa de uma maturidade emocional para poder lidar com a fama, para poder lidar com o dinheiro, para poder lidar com aquilo que você vai lidar. Por isso que muitos se perdem. Você trazendo essa fala me lembra muito sobre uma fala mesmo bíblica, que muitas vezes a gente não recebe algo de Jesus porque não estamos preparados. Não, ele sabe que você vai fazer uma bagunça. Exato. Tem gente, Vanessa, que não vai morar num condomínio, porque se for morar no condomínio, vai cuspir na cara do porteiro. Então, Deus nem permite, porque ele vai perder o coração. Então, olha, até me arrepio. É bíblico, é de Deus o que a gente vive. É bíblico, é bíblico. Quanto mais íntimo você for dele e mais você tiver um coração ensinável, mais coisas chegarão para você. Então, tem coisas que Deus não permite mesmo que você tenha, porque ele sabe que se você for ter, você vai fazer uma lambança com aquilo e ele vai te perder. Então, para prevenir você dele te perder, ele permite com que você vá até determinado ponto só. Mais do que aquilo, não. Por isso que tem gente que o máximo que consegue é uma bicicleta e o outro consegue um avião. Porque se aquele conseguiu o avião com a cabeça da bicicleta, ele solta a bomba lá de cima. Então, isso que as pessoas precisam entender. Que eu preciso, primeiro de tudo, trabalhar a minha humildade. Saber que, na verdade, eu preciso me fazer menos para que o outro se faça mais.
Quando você tiver esta maturidade, aí você está pronto para crescer. E toda a sua fala, eu vejo Jesus Cristo. Toda a sua fala, eu vejo Jesus Cristo. E isso incomoda muita gente. E aí, talvez as pessoas perguntam, qual é a fórmula mágica? A fórmula mágica é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. É Jesus, não tem por onde. É se doar, é se dar, é amar. Isso. É você ajudar o outro a carregar um fardo. Exatamente. E mesmo que o outro pise na bola com você, passe a perna em você, sacaneie você, continue, porque não é sobre você. É sobre o outro. E tudo que você fizer, você vai colher. Só que o mais interessante é que você nunca colhe na medida que você dá. Você sempre vai receber 10 mil vezes mais daquilo que Porque você... Deus é bom. Porque Deus é bom. Você plantar uma sementinha de milho, você não colhe uma sementinha de milho, você colhe um milharal. Né? E é isso que as pessoas precisam compreender. Né? Então, tudo você tem que ser bom. Seja bom. É ser bom e sem preguiça, né? Sem Vamos preguiça, falar a verdade. pelo amor de Deus. Porque não também... é só rezar? Não é só rezar. Vamos falar sem preguiça? Eu adoro o versículo que fala assim, ó. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí as demais coisas serão acrescentadas. Porque tem gente que só busca o reino de Deus, mas não busca a justiça. Buscar a justiça é, inclusive, não ser trouxa dos outros. Entendeu? É não ser tonto do outro também. Porque você tem que buscar o que é correto, o que é certo. Você pagou, você tem que receber. Você investiu, você tem que trazer para você. Né? Então, a gente tem que estar muito bem alinhado e alicerçado à palavra. E olha que legal você falando isso. Pagou, recebeu e ajudar o outro. Tem a passagem também da pesca. Que Sim. Deus não deu peixe, Ele ensinou a pescar. Exatamente. Isso na liderança. Como que você traz isso? Como um líder deve se portar diante dos liderados? Olha só, primeiro que um líder ele precisa ter credibilidade e reputação. Para estar ali. Para assumir o cargo. Para assumir o cargo. Vou colocar até mais um índice. Visibilidade, que as pessoas precisam ver que ele faz aquilo que ele fala. Para ter credibilidade. Credibilidade e poder ter reputação. Tá. Nessa passagem bíblica, né, quando Jesus fala para Pedro, né, que Pedro vai lá e fala assim, a gente tentou pescar a noite toda e não conseguimos, né? Aí Jesus pega e fala para ele, então, mas volta lá e joga a rede do lado de novo, né? Quer dizer, Jesus está falando com um cara que era um especialista. Concorda? Uhum. Ele era especialista, ele era mestre em pescaria. Sim. Ele fala, mas eu passei a noite inteira. Ele quer que eu vou de novo. Ele quer que eu vou de novo. Ele poderia até ter pensado, Pedro, né? Tô aqui conjecturando, né? Talvez Pedro tenha falado assim, mas nem pescador ele não é, né? Eu sei o que eu tô falando, né? Poderia contestar. Poderia contestar. Mas por que Pedro vai? Porque ele via em Jesus credibilidade e reputação para voltar a fazer aquilo que pediu. Então, toda liderança, quando você dá uma ordem e o colaborador não acata aquela ordem, por talvez até rebeldia, é porque ele não vê em você credibilidade e reputação. Olha que incrível isso. Entendeu? Porque realmente acontece muito. Sim. De você... a gente vai, né, lembrando dos fatos, enfim. Você falar e você pedir e a pessoa contestar, né? Sim. Não, é diferente de uma reunião, Sim. de chuva de ideias, e vamos pensar e nesse Isso. processo, nesse procedimento, nesse Isso. fluxo, vamos mudar? Isso. É diferente quando a pessoa fala, não, eu não vou fazer, Isso. né? Não, eu não quero fazer. Isso, é diferente. Eu confronto você. Sim. Você me dá uma ordem, eu não faço. E como que a gente lidar com esse tipo de liderado? Porque o líder, ele tá ali para formar. Sim. Para formar pessoas. Sim. Para ajudar as pessoas, para ensinar a pescar. Sim. E como que você lidar com esse tipo de pessoa dentro de uma empresa? Pensando em liderança, gestão, performance, números, resultado. Tem um livro chamado A Arte da Guerra. Foi escrito por Sun Tzu no ano 384, acho, antes de Cristo. Há quem diga que esse cara nunca existiu, esse Sun Tzu. Mas todo mundo que é da área de gestão de negócio tem que ler esse livro. E nesse livro tem uma pergunta, exatamente essa que você faz. E ele vai... A pessoa que vai escrevendo um livro, ela vai contando sobre reinados. E ele diz assim, ó... Quando o líder, ele dá uma ordem para o liderado e o liderado não cumpre, a culpa é do líder. Quando o líder dá a ordem, treinou o liderado e deu a ordem e o liderado não cumpriu, aí você precisa demitir o funcionário. Senão você perde a credibilidade. Senão você vai perder a credibilidade na frente de todo mundo.
Então, super aconselho, leiam esse livro, chama Arte da Guerra. Os 13 capítulos originais da Arte da Guerra, não a releitura, lê os 13 capítulos originais. Ali tem, é um livro inteirinho de gestão. Então, o que eu tenho que fazer? Demitir. Porque a sua empresa não pode ser uma clínica de recuperação. A sua empresa tem que ser um local de resultado. Por que a gente abre uma empresa? Para dar lucro, para ter resultado. Ninguém abre uma ONG. E até a ONG, né? Até terceiro setor hoje tem que dar lucro. Uma ONG também tem que ter dinheiro para rodar o negócio. Pagar as contas. Para pagar conta, né? Igreja tem que pagar conta. Então, tem que pagar conta. Todo lugar tem que ter, roda o dinheiro, né? Então, o líder que dá uma ordem, mesmo depois de treinado, e o funcionário não cumpre, ele tem que demitir o funcionário. Se ele quiser continuar tendo credibilidade e reputação frente ao time. Tá. E você fala nesse livro sobre demissão é uma ferramenta de gestão. Demissão é uma ferramenta de gestão. Quem é líder? Ele já nasce com um perfil de líder? O perfil comportamental dele já é de líder? Ou ele pode ser um perfil adaptado? Olha só. O que forma o nosso perfil comportamental são vários fatores. Genética, forma. Gestação da mãe, forma. O que a mãe passa no processo gestacional, forma. A primeira infância, dos 0 aos 12 anos. A maneira como você criou essa criança mais independente ou dependente, forma. E o ambiente que ela vive. Então, veja, eu só citei 4 aqui. O ambiente é um deles. Mas antes do ambiente tem genética, tem gestação e tem a criação da infância, que é muito importante. Uhum. Então, quando eu junto esses 4 itens, pelo menos eu defino o perfil comportamental de um profissional. Dentre eles, o perfil da liderança. É um perfil comportamental. Que ela pode ser... A pessoa nasce líder? Pode nascer. Tá. E quem não nasceu pode desenvolver? Pode desenvolver. Também. Não é nulo. Não é nulo. Claro que quem já nasceu com essa predisposição, num treinamento de liderança, ele vai se sobressair aquele que não foi treinado para isso desde a infância. Uhum. Mas ninguém é fadado ao fracasso. Todo mundo pode se tornar um líder. Da mesma maneira que buscar o seu equilíbrio emocional é um treino. Geralmente, quem tem a liderança muito alta, ela tem o emocional mais baixo. Mas ele não está fadado ao fracasso. Ele pode aprender a melhorar as relações interpessoais dele. Tudo é aprendido. Desde que eu queira. Sim, sim. Perfeito, tenho que querer. Como tudo, nada cai do céu, Nada. né? A não ser a chuva. Nada cai do Se céu. eu quero isso, eu preciso buscar o conhecimento, o desenvolvimento. Exatamente. Por isso que é importante também falar aqui, Vanessa, que o que vai fazer você mudar são treinamentos de formação. Uhum. Não é motivacional. A motivação te leva até um ponto. Mas o que faz você virar o jogo é a sua capacidade intelectual de olhar para o problema e resolver o problema, que não é a motivação. Então, cantar, pular, estourar balão, etc., é legal. Então, ele é perigoso, inclusive, porque um funcionário medíocre motivado quebra a sua empresa. E é outra coisa também importante falar sobre essa mediocridade hoje, que as pessoas não buscam formação, mas buscam motivação. Uhum. Né? Quando você tem um funcionário medíocre motivado, ele quebra o teu negócio. E um medíocre numa terra de ruim, ele vira extraordinário. Por isso que você sempre tem que pensar, fulano de tal eu tenho um funcionário que ele é muito bom. Comparado a quê? Uhum. Porque se você tiver um time ruim, o medíocre vira extraordinário. Sim. Sim, Entendeu? Perfeito. E como que a neurociência, ela ajuda os líderes a entender o perfil comportamental do seu liderado? Hoje você tem inúmeras ferramentas que nós trabalhamos com isso. Então, existem as ferramentas de perfis comportamentais. E é importante dizer aqui que a devolutiva, que é o segredo do negócio. Sim, porque hoje a internet é triste de ver, né? Hoje porque se vê é tudo mascarado. Tudo mascarado. E outra coisa, eu vou fazer uma imersão agora, onde eu vou trabalhar com eles, com os empresários. Eu fico 8 horas para dar uma devolutiva. Porque eu vou explicar lá na essência o que aconteceu na barriga da mãe dele para que ele viesse a ter aquele tipo de perfil comportamental. Uhum. Então, a liderança, ela precisa conhecer de gente. Se ela não entender de gente, se ela não souber como a mente humana funciona, se ela não souber que nós temos 3 cérebros e não temos um só, fica muito difícil, porque o seu instrumento de trabalho são pessoas. E pessoas é o quê? Mente. Se você não souber lidar com isso, você não tem performance. É extremamente crucial. Sim, não tem mais por onde fugir. Você tem que muito mais dominar
sobre As pessoas que trazem os resultados do do que o próprio... do que necessariamente eu dominar, por exemplo, a arguição de uma tese na frente do juiz. Sim, Porque isso aí você paga para alguém fazer. sim. E você estuda, que é o mínimo que o advogado tem que saber, saber. Né? O exatamente. comportamento é algo diferente. Porque a técnica, ela é fácil de aprender. Se Sim, você quiser, ela é fácil de exatamente aprender. isso. Né? Exatamente O isso. livro enfim, diferente do comportamento. Exatamente isso. E como que você poderia falar para a gente, para separar, sobre a liderança e a gestão? Eu ouço bastante sobre isso. Elas podem ser aplicadas, exercidas na mesma pessoa ou não? Vanessa, a liderança é uma pessoa, feedback, treinamento, e 1, e 2, e 3 não deu, ferramenta de demissão. E gestão, números, resultados, meta. Elas podem ser exercidas na mesma pessoa ou não? Pode, dependendo do tamanho do negócio. Tá. Mas independente se ela está sendo exercida, se eu tenho uma pessoa para ser líder e uma pessoa para ser gestor, independente disso, ambos Tem que precisam ser ter os conhecimento disso. Perfeito. Porque a pessoa que lidera, ela tem que ter conhecimento de números. Por quê? Porque se ela não tiver essa parte da gestão, como é que ela pode estruturar a performance de um profissional? Fica muito difícil. Qual é o indicador? Hoje, Vanessa, a empresa é Data Drive. Uhum. Se você der uma olhada nas habilidades que o Fórum Econômico Mundial já estabeleceu para 2030, praticamente, de 10 habilidades, 8 trata de indicadores. Então, hoje, o líder que não entende de indicadores, que não sabe como estruturar este profissional para me trazer em resposta em números sobre produtividade, sobre engajamento, sobre perfil, sobre PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, está fora do mercado. Entendeu? Então, tem que conhecer. Não é uma questão de querer ou não querer, ou de ter aptidão ou não ter aptidão. Eu vejo muito isso na área de RH. Por que você veio estudar RH? Porque eu não gosto de números. Você vai ser engolido pelo mercado. Porque o que mais tem dentro da área de recursos humanos são indicadores. Se você não sabe analisar indicador, você quer ser RH para quê? Para fazer festa? Uhum. Porque muitas pessoas resumem a área de recursos humanos nisso. A festa de aniversário. A sessão cinema, o evento. E não é nada disso, gente. É indicador. Uhum. Tem nada a ver com isso. É o People Analytics. Sim. Agora, a gente vai entrar num assunto gostoso de neurogestão. Vamos falar mais de neurogestão. Vamos lá. Como que ela transforma a dor, que é uma dor invisível, dos empresários? Olha só. O que é neurogestão? O que é dor invisível? Tá. Olha só. O que é neurogestão? Neurogestão é a neurociência aplicada na gestão do negócio. Tá? Então, mas é de uma forma intensa. Eu não estou falando aqui de coisas rasas, de treinamentos, Profunda. de treinamento de pular, dançar, gritar, né? Quando você faz essa pergunta para mim, que você fala da dor invisível do empresário, qual é a maior dor do empresário hoje? É o que você já falou aqui, processo de recrutamento e seleção. Então, como que a neurociência hoje auxilia isso? Tendo um profissional da área de recursos humanos muito bem preparado, muito bem estabelecido, que conhece de pessoas, que hoje é capaz de uma avaliação de performance, identificar o modelo mental desse profissional, que consiga relacionar o modelo mental desse profissional com a cultura do negócio. Então, quando eu tenho uma área de recursos humanos muito coerente, que trabalha muito bem com essa área da neurociência do comportamento, ela resolve inúmeras dores invisíveis desse empresário. Que a maior dor dele é o quê? O funcionário. Perfeito. E a IA vai substituir? Depende, né? E é uma pergunta que a gente tem que fazer para a gente mesmo. O que você hoje que está me assistindo aqui, o que você faz hoje na sua área que a inteligência artificial poderia te substituir? E a pergunta mais ousada, o que você faz na tua área hoje que a IA não substitui? É aí que você vai se tornar o diferencial. E ainda mais falando sobre inteligência artificial nesse momento que parece que virou um boom, né? Sim. Tudo. E aí, até na questão de você recrutar, você tem dificuldade de saber se foi a própria pessoa que executou ou se ela pediu para inteligência e vai um tempo ali. A neurociência, a neurogestão, ela consegue identificar, sem sombra de dúvida. Sem passar pelo processo de recrutar e contratar e treinar. Sim. E depois de 2 meses, 3 meses, você percebe que contratou errado. Que então, treinou hoje errado. Você tem ferramenta. E a gente está falando de valores, de dinheiro, de claro. investimento, de tempo. Porque cada contratação
custa e não custa E sem barato. contar, se a sua empresa for lucro real presumido, cada pessoa que entra e sai, você vai incidindo os impostos que Prestar você vai contas. pagar. Sim, sim. Entendeu? Muito bem. Se o cérebro do negócio é o líder, como você falou aqui pra gente, né? Você falou que Sim, a cabeça do líder é o É. que leva a cabeça ali dos liderados. sim. Qual que é a parte que você acredita mais atrofiada nas empresas hoje? A falta de capacidade de tomar decisões rápidas. Eu vejo uma liderança procrastinadora, não tem coragem de demitir quem precisa demitir, empresas familiares se tornando cabides de emprego, aí líderes que ficam amarrados porque não faz parte muitas vezes da família, não pode tomar decisão para demitir algum familiar, porque vai dar problema com o familiar. Então eu vejo que a procrastinação na tomada de decisão arrebenta o negócio. E palavrinha mágica, procrastinação dentro das empresas, dentro dos negócios. É um negócio que muitas vezes não é falado. O Sim. líder não quer falar sobre procrastinação, Sim, porque ele sabe que ali somos seres humanos. sim. E todo ser humano, se ele não tem ali uma disciplina, uma meta, uma entrega, algo muito bem desenhado ali, né? No RCF dele, que é o ponto-chave. Para que ele foi contratado? Para Sim. entregar o quê? Então, como que você traria a liderança ou talvez a gestão, mas eu acho que acredito que a liderança para ir dentro dessa procrastinação, Bom, para sanar esse problema de procrastinação? na maioria das vezes, a procrastinação é porque falta gestão. Então, quando eu não tenho uma descrição de cargos muito bem feita, quando o funcionário, seja ele o líder ou qualquer funcionário de time que seja, ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer. E quando eu não tenho ninguém fiscalizando aquilo que ele faz, a procrastinação ela se torna rotina dentro da empresa. Então, na maioria das vezes, a procrastinação é fruto de uma má gestão. Não tem ninguém me cobrando, então eu não vou fazer. Perfeito. Voltamos de novo para o problema da contratação, do treinamento, Sim. daquilo que não está claro, Isso daquilo aí, que não é. isso aí, dos processos que não são estabelecidos. Tem empresa que não tem nem descrição de cargos. Eu não sei como que contrata. Porque você contratou uma pessoa para trabalhar para você, tem que ter uma lista de coisas que ela vai fazer. E às vezes nem ela sabe o que ela vai fazer, ela está perdida naquilo que ela vai fazer. E aí isso é dinheiro indo para o ralo todo mês. E sangrando a empresa sem parar. É porque você não consegue metrificar, né? Não. Se nem ela sabe o que ela tem que fazer, Ela não faz. o outro não sabe o que tem que entregar, e ali a folha crescendo. Isso, e ela não faz, simplesmente ela não faz. Sim, sim. Muito bom. Eu acho que pra gente poder, né, seguindo aqui pro final, Sim, você é uma pessoa que fala muito de Jesus Cristo. sim. E você é uma pessoa que tem hábitos. Para você ter resultado, você precisa ter hábitos. Sim. Queria que você compartilhasse com a gente aqui quais são os seus hábitos inegociáveis para você ter o resultado, a performance que você tem e o que você leva aí para as grandes empresas. Olha só, eu leio a Bíblia. Eu sou uma pessoa que lê Bíblia. Eu leio Bíblia, Vanessa. E eu leio Bíblia, já há muitos anos eu leio Bíblia. Eu vejo muita gente aí, olha que eu sou estudiosa, né? Eu vinha no carro agora contando para o Bruno, falando para ele que quando eu fui fazer o doutorado, só de artigos lidos e resenhados, foram 86 mil artigos. Mas de todos os artigos que eu tive que ler, e leio ainda hoje, nenhum deles me dá os insights que a Bíblia me dá. Então, ler a Bíblia, para mim, é um hábito. Eu não só leio, eu estudo a Bíblia. Se você faz um teste, pega o livro de Provérbios, um por dia. Um provérbio por dia. Não é um versículo, é um capítulo por dia. Depois você conta para mim o que vai acontecer. Então, esse é o meu hábito. E a neurociência já prova. A pessoa que lê a Bíblia uma vez na semana, não acontece nada no cérebro dela. A pessoa que lê a Bíblia 3 vezes na semana, não acontece nada no cérebro dela. Agora, uma pessoa que já lê a Bíblia 5 vezes na semana, ela tem a capacidade cognitiva maior, os resultados dela são maiores, em todos os sentidos, ela adoece menos. Então, a Bíblia, ela tem a capacidade de mudar a nossa formação neurológica. Então, esse é o meu primeiro hábito. É inegociável isso para mim. Eu leio a Bíblia. Que incrível.
Para a gente finalizar mesmo, e aí você trazendo a questão do hábito, da Bíblia, tem um tabu. Um tabu de que quem fala de ciência não acredita em Jesus. O que você traria? Você é uma doutora em negócios. O que você traria sobre a sua profundidade do seu estudo, que, como você trouxe, não é raso, é algo muito profundo, e você trazer pra gente que você lê a Bíblia todos os dias. Onde está a conexão aí? Onde está o propósito? Onde está a chave que você pode trazer para o pessoal? Quanto mais raso é o conhecimento de uma pessoa na área da ciência, mais ela espelhe Jesus. Quanto mais profundo é o conhecimento dela na ciência, é inevitável você dizer que ele não existe. Que lindo. Então, eu diria que está na profundidade do conhecimento que você tem da ciência. Que lindo, que lindo. É isso. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Érica. Foi um prazer enorme poder receber você aqui e ter o seu sim. Como foi gostoso recordar aí a nossa história. Amém. Até leva o gancho, né? A gente voa, mas a gente nunca esquece de onde a gente veio. Não pode. A nossa base, né? E eu jamais vou esquecer. Sempre falei isso para você, sempre falo para todas as pessoas. Amém. Você foi a pessoa que mexeu na base da minha carreira. Então, eu estava ali naquele momento perdido de carreira e ali nos seus cursos, nos seus eventos, eu encontrei um propósito, encontrei meus valores, me reconectei aí com os meus princípios e aí, então, a empresa começou de verdade. Perfeito. Né? Então, foi muito bom poder falar com você e eu tenho certeza que você vai alcançar aí muitas mentes, muitos empresários e muitos advogados. Muito obrigada, Fã.